Tá? Então, hoje eu vou apresentar esta aula sobre registros de medicamentos. Só que são muitas as resoluções e são muitos tipos de medicamentos. Cada um deles tem a sua resolução específica, tá? Então, um resumão, né, sobre registros de medicamentos no Brasil. Ainda está em vigor a Lei 6360 de 1976, que é ela que dispõe que os medicamentos estão sob vigilância sanitária, tá? E que nenhum produto, ou seja, medicamento, né, cosméticos, saneantes e tudo que se refere à nossa área farmacêutica seja colocado ao consumidor, disponível à venda, antes de ser registrado no Ministério da Saúde. No caso, essa lei é de 1976, né? Então, não existia Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso, é o órgão vinculado, sim, ao Ministério da Saúde, mas é uma agência que ela que é responsável pelo registro dos medicamentos no Brasil. O registro ele é válido por 5 anos. E o detentor do registro, meio ano antes, 6 meses, ele tem que pedir revalidação antes de acabar o registro para que não seja cancelada a venda do produto. Tá? Então, o registro na Lei 6360 dizia, claro, que era uma inscrição em um livro próprio após o despacho do órgão dirigente do Ministério da Saúde. Não foi alterado esse trecho, né? Mas hoje é um número que é registrado de forma informatizada, né? Não temos mais um livro, é através do sistema da Anvisa, tem um número ali que vocês vão ver esse número que ele vai estar. Hoje, inclusive, temos um código de barra bidimensional que a gente chama Data Matrix aqui, um QR Code de cada medicamento, né? E que está ali o número de registro na Anvisa, tá? Tem alguns que são isentos de registro, conforme eu vou mostrar. Então, para a Anvisa registrar um medicamento, ela precisa de toda uma documentação legal da empresa, uma documentação técnica a respeito daquele produto, daquele medicamento, e ainda provas laboratoriais, né? Tem que ter uma comprovação de que está tudo ok com aquele produto para ser disponibilizado ao consumidor. Qualquer modificação da fórmula, tá? Alteração na composição desse cliente, quantitativo, tá? Até do número de lote que vai ser produzido. Por exemplo, vai ser produzido 10 mil comprimidos e a indústria quer começar a produzir lotes de 20 mil comprimidos. Ela precisa autorização prévia, tá? Da Anvisa para que isso ocorra. Já aconteceu casos de multa e interdição por conta desse exemplo que eu estou dando, que é a modificação do número de da quantidade prevista no lote de registro ser diferente da quantidade que a indústria está produzindo, tá? Então, o objetivo do registro é assegurar que a gente tenha acesso, nós, né, enquanto consumidores, e nós, enquanto farmacêuticos, que a gente assegure a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos comercializados no Brasil. Então, a segurança e eficácia, ela vai ser comprovada através dos estudos clínicos, né? Que precisa ter voluntários. A gente está vendo, a gente está participando muito agora com essa questão das vacinas do Covid, né? Os estudos clínicos, alguns, inclusive, ocorreram aqui em Santa Maria, tem um em andamento aqui em Santa Maria, né? Então, tá todos os dias no noticiário esse assunto. É isso, né? Então, por isso que tem o registro precisa garantir segurança e eficácia e passa por todas essas fases. Os estudos clínicos, se for similar e genérico, a bioequivalência e a biodisponibilidade relativa em relação ao referência, né? A qualidade é garantida através da equivalência farmacêutica, boas práticas de produção, que a indústria tem todo um processo que eu vou falar agora, que é a regularização da empresa, né? Então, essa empresa, essa indústria, ela tem que ter certificado de boas práticas de fabricação, que para obter tem que ter visita em loco da Anvisa, tá? Então, na verdade, a primeira coisa que tem que ter a indústria é as boas práticas de fabricação comprovada.
Daí tem todo um dossiê de registro que a indústria vai preparar para poder registrar esse produto. E depois vai ter o monitoramento do mercado, que é a farmacovigilância. A farmacovigilância tem um sistema, um software da Anvisa, um sistema informatizado que se chama Notivisa. Vocês vão ver lá na assistência farmacêutica com a prof. Gisele, eu também dou um pedacinho, que é um sistema da Anvisa que qualquer cidadão, profissional de saúde, enfim, qualquer pessoa pode notificar uma reação adversa ou um problema relacionado a algum medicamento lá naquele sistema. Não precisa ser profissional da área da saúde. Pode ser qualquer cidadão que sentiu alguma alteração com o uso de um produto, tá? Então, a gente tem hospitais sentinelas, no caso do USME, que é um hospital notificador, mas farmácias podem notificar, farmacêuticos, enfim, tá? Que é o monitoramento do mercado, que é a fase 4 que a gente chama. Então, o fluxo para registrar um medicamento na Anvisa, primeiro é regularizar a empresa, depois tu vai peticionar junto à Anvisa. Essa petição, antigamente, se mandava, claro, pelo correio, com todo o dossiê. Hoje em dia, não. É todo informatizado, tu faz ali o peticionamento, insere o código, o que se refere, se é revalidação de registro, se é registro, vê a documentação que precisa, e tu vai seguir ali o passo a passo. Na verdade, tem um setor dentro da indústria que faz só essa parte de registros. Como eu cuido do estágio final também, né, gente, dessa área de medicamentos. Então, eu mando muito. A gente tinha uma procura bem maior por indústria, agora baixou um pouquinho. Mas a gente já teve vários estagiários que foram, por exemplo, para a Prate Dona Duzi, para Elofar, algumas indústrias, né, aqui para Multilab. E tivemos estagiários que ficaram só nessa parte, que é uma parte da indústria de registro. Então, os profissionais que trabalham ali trabalham só fazendo isso, tá? Então, nesse peticionamento vai ser anexada a documentação obrigatória, vai ser protocolada a petição, tem que pagar uma taxa. Eu não sei se eu apresento aqui depois, nessa aula, ou se é na outra aula da Anvisa, que tem mais ou menos para vocês terem noção o quanto que custa para registrar hoje, só para entrar com o processo de um medicamento novo, em relação a um medicamento genérico, por exemplo, é 1/5 do valor, tá? Bom, depois é feita a análise pela Anvisa, né? Verifica se tem documentos faltantes, alguma necessidade de exigência técnica, tá? E verifica se a petição atende os requisitos. Se vocês prestaram atenção, teve algumas vacinas que a Anvisa pediu documentos adicionais, lembra? Mesmo ela, em caráter emergencial, autorizando, ela pediu que em um determinado tempo dê um prazo para que as indústrias produtoras da vacina do Covid apresentassem essas exigências técnicas faltantes. Tá? Então, depois é deferido ou indeferido, é mais ou menos assim o fluxo. Agora, deixa eu só ver aqui, deve ter alguém pedindo para entrar. Eu não... A Sputnik ainda está pendente, isso aí, gente. Tá. Olha só. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma visão geral, tá? Sobre como que está dividido hoje o registro dos medicamentos do Brasil. A gente tem a RDC 60 de 2014, que em 2014, então, foi colocado em conjunto numa norma como seria o registro de medicamentos novos, genéricos e similares. Antes de 2014, eram resoluções separadas, tá? Então, hoje foi unido tudo nessa resolução 60, tá? Como que é feito o registro desses medicamentos. Depois nós temos o registro de produtos biológicos, que é regido por essa resolução de 2010, tá? Que é a das vacinas. Aqui entra vacinas e outros produtos biológicos, tá? Depois nós temos, em 2014, foi um marco em relação ao registro de produtos fitoterápicos
e medicamentos tradicionais fitoterápicos, tá? Porque de 2004 até 2014, ficaram 10 anos tentando regular esse mercado no Brasil, que era um mercado que estava bem desorganizado em relação ao registro. Mas eu já vou explicar quando eu entrar agora um pouquinho mais nele. Depois temos o registro dos medicamentos homeopáticos, né? Que são os dinamizados. Tem aqueles de notificação simplificada, tá? Que são, assim, água boricada, aqueles medicamentos bem simples mesmo, que eu já vou apresentar exemplos. Medicamentos específicos, que entra aqui algumas vitaminas, né? Alguns suplementos e outros, sopoterápicos, também que eu já vou abrir um pouquinho mais isso aqui. Bom, lá na Anvisa, como que é a estrutura organizacional dela? Então, tem a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, tá? Que aqui a ela que é peticionada o registro de medicamentos. E tem a GGAL, que eu só trago aqui para vocês, que é a Gerência Geral de Alimentos, porque eu trabalho com suplementos alimentares, né? Eu participei da formulação dessa lei, que foi em 2018, é um marco regulatório de suplementos alimentares no Brasil, que até então não tinha essa classe de medicamentos, desculpa, essa classe de produtos, né? Porque ele fica um meio termo entre medicamentos e alimentos. Eles acabavam sendo registrados como alimentos por ser mais fácil o registro, tá? Um registro do alimento ele é muito menos exigente que um registro de medicamento. E pelo mesmo motivo que foi organizado o registro dos medicamentos fitoterápicos, tá? Porque eles acabavam, muitos produtos, para simplificar os passos, eles acabavam, produtos fitoterápicos, pedindo registro como alimentos, tá? Então, isso, de 10, 15 anos para cá, está sendo muito organizado pela Anvisa, tá? Eu já fui a Brasília trabalhar lá nessa legislação de suplementos. Assim, eles fazem um trabalho bem rigoroso, tá? Eu sou suspeita, mas como eu já trabalhei lá com a equipe, eu tenho uma grande confiança, assim, na Anvisa. Os técnicos são com alto nível de conhecimento, né? Inclusive, o concurso para passar na Anvisa é um concurso muito concorrido e, enfim, tá? Mas então aqui é só para mostrar para vocês que o registro de alimentos e os suplementos alimentares é peticionado à Gerência Geral de Alimentos, tá? Que eu vou passar uma aula para vocês só sobre registro de suplementos alimentares, porque imagina se para a população em geral já é difícil visualizar isso, o que que é um suplemento, o que que é um medicamento específico, por exemplo, o que que é um medicamento, porque tem muito apelo comercial nos suplementos alimentares, né? Prometendo efeitos, inclusive farmacológicos, tá? Bom, então por isso que eu vou trazer essa parte também de registro depois separado de suplementos alimentares. Na Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, ela tem grupos de trabalho separados. Por exemplo, tem uma coordenação que vai trabalhar só com equivalência terapêutica. Então, se o produto similar ou genérico está peticionando um registro através da equivalência terapêutica, vai ir diretamente para essa coordenação, porque ela que é especializada nesse trabalho. Tem uma coordenação só para avaliar pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos. Então, quem avaliou essas pesquisas clínicas das vacinas foi esse setor específico da Anvisa que faz só esse trabalho. Tá? Depois tem uma gerência específica para os fitoterápicos, para os homeopáticos, tá? Medicamentos específicos. Uma gerência de avaliação de produtos biológicos, vocês viram, em separado da pesquisa clínica e de produtos biológicos. Então, cada fase do dossiê para registro é avaliado por uma gerência ou por uma coordenação. Passa por vários setores lá dentro da Anvisa. Bom, o primeiro que a gente vai ver é o registro de medicamentos novos, genéricos e similares. É simplificada, uma legislação bastante extensa, tá? Ela revogou, como eu disse antes, ela era dividida em eram três resoluções, né? A 136 de 2003, que eram os medicamentos novos,
depois a 16 de 2017, que era medicamentos genéricos, e a 17 de 2007, que eram os similares. Então, elas foram revogadas, e as de genérico e similares só não foi revogada os itens em relação à prescrição e dispensação, tá? Que depois eu explico para vocês. Por exemplo, no âmbito do SUS, é obrigatório a prescrição pelo nome genérico, tá? Pelo nome, pela substância do medicamento. Não pode usar nome comercial no âmbito do SUS. Isso fala nessa legislação também. Fala também um pouquinho sobre intercambiabilidade aqui, que eu vou falar, mas agora a gente tem uma legislação separada só para intercambiabilidade. Intercambiabilidade é tu trocar referência por genérico, genérico por similar, quais são as regras, se tu tá aviando uma receita na farmácia, o que pela lei tu pode ou não fazer a troca. Aqui, ó. Aqui já aparece, eu vou falar depois de novo, mas aqui já aparece um resuminho. Então, o medicamento referência é aquele medicamento que primeiro entrou com registro no mercado, tá? Ele é inovador, não tinha nenhum outro registrado aqui no Brasil com esse princípio ativo, tá? Ou com essa forma farmacêutica, porque vocês vão ver que pode ter um medicamento referência, por exemplo, para paroxetina de 10 miligramas, é tal referência. Agora, para paroxetina 20 miligramas, já é outro medicamento referência, tá? Porque é o primeiro que entrou com o registro com aquela dose farmacêutica, tá? Eu vou apresentar até o exemplo mesmo da paroxetina depois. Mas isso vocês levem para todos os medicamentos. Medicamento referência, para um princípio ativo, pode ter vários medicamentos referências, porque vai depender da forma farmacêutica. Até assim, ó, cápsula, comprimido de liberação simples, comprimido de liberação prolongada, tá? Para cada um que entrou com registro no mercado pela primeira vez, ele é o referência. Bom, então, o intercambiável é aquele equivalente que pode ser tanto genérico quanto similar, que ele pode ser intercambiável com um medicamento referência. Aqui eu já vou mostrando para vocês uma introdução sobre o assunto que, por exemplo, o genérico, ele comprovou a equivalência em relação à referência. E o similar também, na hora do registro, ele comprovou a equivalência em relação à referência. Tá? E aqui tem desvio estatístico aceitável, tá? Entre eles. Agora, entre genérico e similar não é intercambiável, porque essa diferença estatística ela pode ser muito maior, tá? Entre as diferenças permitidas na bioequivalência, tá? Então, por isso eles não são intercambiáveis, nem genérico com similar e nem entre similares. A única intercambiabilidade possível é do genérico com referência e o similar com referência. Eu sei que vocês não veem isso na prática quando vocês fazem estágio, tá? Porque acabam fazendo trocas de N maneiras e não se cumpre essa regra. Alguém tem algum exemplo de intercambiabilidade? Bom, mas então, se não tem, comecem a prestar atenção nisso quando fizerem o estágio 1, o 2 e depois o estágio final, se vocês tiverem oportunidade de fazer em drogarias, né? Em farmácia e drogarias. Vão ter que fazer, né? Obrigatório, 2. Tá. Então, o conceito de biodisponibilidade, tenho certeza que vocês já viram, aqui é só para relembrar. Ela é a velocidade e a extensão da absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir da sua concentração versus tempo. Então, tá aqui, né? É a concentração plasmática versus o tempo, tá? E a biodisponibilidade relativa é quando tu compara biodisponibilidade de dois medicamentos. Tu vai ter um medicamento referência e tu vai ter um teste, né? Que ele vai estar peticionando o registro dele lá como similar ou como genérico. Então, ele vai ter que comprovar e tem uma diferença estatística permitida aqui, né?
posição dessas curvas. Aqui esse exemplo é um medicamento clozapina, né, em que o referência é o Leponex e o que está pedindo ali é da empresa Lifal. Aqui a curva de concentração é baseada em 35 voluntários. O biolote é o lote, porque primeiro para peticionar, a indústria ela vai ter que pedir para produzir um biolote, tá? Para poder fazer os testes, os ensaios de bioequivalência, biodisponibilidade, tá? Então, esse biolote vai ser a primeira coisa que a indústria vai peticionar para a Anvisa, para produzir. E esse biolote que vai ser utilizado para comprovar a equivalência farmacêutica e a bioequivalência, tá? Porque se não for produzido, obviamente, não vai ter como ser feitos os testes, né? Tá? Então, se chama biolote. Então, C diz que é equivalente farmacêutico, um medicamento que tem a mesma forma, mesma via de administração, mesma quantidade de substância ativa, tá? Então, se é paroxetina de 10 miligramas, o que tu tá pedindo equivalência farmacêutica também vai ser paroxetina de 10 miligramas, tá? Agora, os recipientes, eles não precisam ser idênticos. Mas vocês sabem que o recipiente, eles vão influenciar aqui nessa curva da concentração plasmática. Eles têm uma certa influência, tá? Desde que seja uma influência aceitável. Então, o recipiente não precisa ser idêntico, tá? A formulação farmacêutica. Então, tem que ser igual a forma, a mesma via de administração e a mesma unidade posológica, né? A quantidade do medicamento. O estudo de equivalência, ele pode ser feito por ensaio físico-químico, biológico também, quando se tratar de um produto biológico ou microbiológico, né? Nós temos o grupo de pesquisa no nosso departamento ali, que é do professor Sérgio, que ele trabalha com estudos de equivalência terapêutica biológicos, por exemplo, que são poucos laboratórios no Brasil que fazem esses estudos de equivalência, tá? E para comprovar a equivalência e conseguir o registro, não é qualquer laboratório analítico que pode ser feito, particular. Esse laboratório tem que ser da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. A gente chama REBLAS. O laboratório tem que ser reblado, tá? É um apelido que a gente dá. No meu laboratório de pesquisa, a gente já foi reblado para análise das águas de hemodiálise, né? Então, tem uma norma ISO para te solicitar o REBLAS e tem que vir um técnico, né, para fazer a vistoria e fazer a análise para poder ser reblado. Atualmente a gente não faz mais esse tipo de análise, tá? Mas os laboratórios que fazem estudos de equivalência para as indústrias têm que ser cadastrados, então, na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos. Tá? O medicamento genérico e o similar são esses medicamentos que eu acabei de falar, que são intercambiáveis, né? Aquele medicamento referência. Eles são produzidos geralmente após expirar a patente, ou tem alguns laboratórios que renunciam da proteção patentária, tá? Acontece. Muitas vezes, se um produto ele não é rentável, enfim, que a indústria não queira mais produzir, o que acontece, pode ele renunciar àquela proteção patentária, tá? Vocês chegaram a ver que estavam tentando com que as vacinas do Covid não tivesse proteção de patente por conta de ser importante para a saúde pública, né? Não sei se vocês viram sobre isso, não foi aprovado isso, mas foi cogitado o assunto das vacinas não terem proteção patentária. Claro que não aprovaram isso, né? Porque são fortes indústrias que pesquisaram, gastaram e demandaram um investimento muito grande, né, para produzir essas vacinas. Então vai ser muito difícil conseguir essa renúncia patentária, né? Mas
Eu ouvi alguns órgãos, a Organização Mundial da Saúde, se posicionando nesse sentido, tá? Então, a diferença entre o genérico e similar é que o similar ele é comercializado com um nome comercial e o genérico é pelo nome do princípio ativo. Nós temos medicamentos similares, às vezes, muito mais conhecidos que medicamentos referência, por exemplo, tá? Porque ele é comercializado por um nome comercial e isso faz ele ser conhecido no mercado. Os medicamentos genéricos, muito da escolha é às vezes pelo laboratório, né? Tem pessoas que gostam mais de um laboratório, têm mais confiança em um laboratório do que em outro, enfim. Eu moro perto da base aérea e tem um avião passando, se vocês estão vendo. Tá? Então, o medicamento novo, como eu já falei, é aquele com insumo ativo não registrado no país. A matéria-prima é nova, o sal não é novo, né? Agora, o medicamento referência é um produto inovador registrado, por exemplo, mas já pode ter com outro insumo ativo, tá? Com outro IFA registrado. Como eu falei, uma forma farmacêutica diferente, ele vai ter um novo medicamento referência. Então, já pode ter um produto registrado no país. Tá. Como que é feito o registro? Precisa toda uma documentação técnica, né? É protocolado num processo único, mas com relatórios separados para cada forma farmacêutica. Se for xarope é uma, se for cápsula é outra, tá? Comprimido sublingual é outra, enfim. Então, como eu já falei, vai ter que ter o formulário de petição, recolhimento da taxa de fiscalização da Anvisa. O modelo de bula tem uma legislação própria só sobre o que deve conter nos textos de bula, tá? O layout da embalagem também tem uma legislação específica sobre o layout da embalagem, como que deve ser a letra, por exemplo, do medicamento genérico, aquela tarja que tem em amarelo com a letra G, né? Ela tem todo um tamanho que deve ser seguido, né? Em um layout definido por lei. Tem que apresentar, como eu falei, o certificado de boas práticas de fabricação e controle. Em relação à documentação técnica do medicamento, ela tem que apresentar documentação técnica do insumo ativo, do IFA, do desenvolvimento de toda a formulação, do produto terminado, como que é feita a produção, a estabilidade e o controle de qualidade, por exemplo, qual o método analítico utilizado na determinação do teor, controle de qualidade das matérias-primas, como que deve ser feito, método analítico para isso, como que vai ser a embalagem primária e secundária, envoltório, se vai ter acessórios, tudo isso tem que ter, se vai ter uma seringa dosadora, se vai ter um copo dosador, né? Tudo isso tem que estar na documentação técnica. Eu simplifiquei bem aqui o que diz na legislação, né, com algumas exigências, né, por exemplo, que tem que ter em relação ao IFA, como é o processo de síntese e quais as impurezas que são possíveis de conter naquele medicamento, né? Porque vocês não tiveram ainda, talvez, controle de qualidade, mas vocês vão ver desenvolvimento de métodos analíticos e a gente tem métodos analíticos para verificar o teor do medicamento, mas também a gente tem métodos analíticos para detectar impurezas e os limites de impurezas que pode conter um medicamento, tá? O que mais ali? O controle de qualidade, o estudo de estabilidade em curto, médio e longo prazo, tá? Os de curto prazo, tu pode prever até como que vai ser a estabilidade desse medicamento em longo prazo, para determinar o prazo de validade, né? Mas depois pode até liberar um medicamento com um estudo de estabilidade de curta duração. Mas depois que cumprido
o prazo de validade, por exemplo, a indústria dá 2 anos de prazo de validade para um produto X. Ela vai ter que comprovar depois a estabilidade de prateleira. Então, ao longo desses 2 anos, vai ter que ser. A Anvisa libera, mas depois ela fica pendente de mandar a estabilidade, o estudo de estabilidade prateleira, que a gente chama. Tá? Em relação à formulação, a via de administração, a embalagem, tá? A compatibilidade também do IFA com os recipientes que vai ser utilizado, né? Que não haja, por exemplo, se for um xarope ou mais ainda um injetável, né? Se não há uma precipitação, uma incompatibilidade técnica do insumo ativo com o recipiente, né? Enfim, pode ser várias as incompatibilidades físico-químicas, né? Como que vai ser os detalhes da fabricação? Isso precisa mandar até o modelo de equipamento que vai ser utilizado, por exemplo, uma máquina de compressão, qual modelo, a quantidade que ela tem, a capacidade de produção daquela máquina, e se alterar a máquina, tu tem que comunicar a Anvisa depois, tá? Caracterização e controle. Então, avaliação da eficácia, por exemplo, de algum conservante que vá, por exemplo, num xarope, avaliar a eficácia desse conservante no produto. E se precisar um excesso de ativo, colocar um pouco a mais que a dosagem, justificar o porquê. Então, são vários detalhes que, claro que a indústria, quem trabalha nesse setor, já está acostumado a preparar esses dossiês técnicos, né? São trabalhosos, mas, como eu disse, tem um setor específico para realizar esse trabalho dentro da indústria. Em relação ao produto acabado também, tá? Todo o controle de qualidade, a descrição, como que é a formulação, o dossiê de produção, fluxograma das etapas, quais os pontos críticos da produção que pode haver algum problema, detectar esses pontos críticos, tamanho do lote, como eu falei, equipamentos. E os estudos de estabilidade, como eu falei ali no insumo ativo, também no produto acabado. Em aqueles que é feito em temperatura, em meio ácido, em meio alcalino, né, em meio oxidativo, tu faz estudo de estabilidade acelerada, né, utilizando, expondo esse medicamento a várias condições, né, que tu possa prever a estabilidade dele. Geralmente é essas condições, né, a fotólise, então coloca exposto à radiação ultravioleta, exposto à temperatura, geralmente em temperatura refrigerada, temperatura ambiente e alta temperatura, 45 graus. E ambiente ácido, básico e oxidativo. Ver o que acontece, se acontece hidrólise dos princípios ativos ou oxidação. Então, tudo isso é montado nesse relatório, né? Mas a Anvisa, ela para tudo, eu falei para vocês, né, que a Anvisa, para cada norma que ela coloca, depois ela publica uma instrução normativa para auxiliar, tá? Então, ela tem, por exemplo, a resolução 9 de 2015, que é a que regulamenta a realização de ensaios clínicos no Brasil, mas ela tem a instrução normativa número 20 de 2017, que ela publicou 2 anos depois, para auxiliar como que vai ser o procedimento de inspeção para as boas práticas clínicas, né, de ensaios clínicos com medicamentos. Se precisar alterar, como eu falei, uma nova indicação terapêutica, uma nova via de administração, qualquer coisa que altere, tem que fazer um novo peticionamento. Aqui que eu ia falar para vocês dos ensaios clínicos que a gente comentou antes, então, né, é uma pesquisa conduzida em seres humanos, que nós já sabemos isso, né, para confirmar os efeitos clínicos farmacológicos, verificar efeitos adversos, né, estudar a farmacocinética daquele medicamento, né, e verificar a segurança e eficácia, né.
vai ter um dossiê com todo o desenvolvimento clínico, então. Todo como que foi feito os ensaios pré-clínicos, os clínicos de fase 1, 2 e 3, e o plano de farmacovigilância, que é a fase 4. Como que vai ser esse plano de farmacovigilância? Que é o que vê eficácia em longo prazo na população real. Lá na Anvisa vai ser analisado esse dossiê, como eu falei, pelas coordenações específicas. Tem uma coordenação que vai analisar só a parte farmacotécnica, né, das etapas de produção, tá? Depois vai ter uma coordenação e uma gerência que vai analisar o dossiê em relação à eficácia e à segurança, que inclusive pode ser feita por consultores ad hoc, que a gente chama, consultores externos à Anvisa, tá? Então, para cada legislação, eu vou trazer um exemplo aqui de irregularidade, né? Publicado esse aqui, por exemplo, que a fórmula mestra, quando registrou o produto, dizia que seria um gel, tá? E, no entanto, a Anvisa registrou uma denúncia que o medicamento não estava sendo comercializado nessa forma farmacêutica. Então, estava diferente daquela quando colocada no dossiê quando foi feito o peticionamento, tá? Então, olha o que a Anvisa colocou aqui. Como a Kinesil é classificado como medicamento de baixo risco, não houve necessidade de recolhimento das unidades que estavam no mercado. Mas a distribuição e a fabricação do produto foram proibidas a partir da data até rever a formulação, tá? Tá, os medicamentos específicos não pode ser registrado como similares genéricos, são os opoterápicos, por exemplo, extrato de própolis, né? Soluções parenterais, tá? Como cloreto de sódio, aquelas soluções de glicose, tá? Essas não podem ser registrados como genérico similar. Aqueles eletrólitos para hemodiálise, em específico, os medicamentos à base de vitaminas ou minerais e aminoácidos, tá? Nessa resolução que eu falei dos suplementos alimentares de 2018, ela alterou um pouquinho essa resolução 24, que é de medicamentos específicos. Porque desculpa, porque um produto contendo vitaminas ou minerais e aminoácidos, eles podem ser classificados como medicamento específico ou como suplemento alimentar, tá? A diferença vai ser se ele tiver indicação terapêutica, tá? Bem estabelecida, tá? E diferente daquelas alegações de suplementação estabelecida para suplementos alimentares, tá? Por exemplo, se ela tiver para tratar anemia, suplemento de ferro, né? Se a indicação ali na bula for tratamento da anemia, enfim, que ela tenha uma indicação para cura de uma patologia, ele tem que ser registrado como medicamento. Agora, se ele for para uma alegação de suplementação dietética, ele pode ser registrado como suplementos alimentares. Aqui fica a critério do produtor, qual a finalidade desse produto, tá? Aqui se sobrepõe um pouquinho as resoluções, tá? E as exigências, como eu falei, para registro são diferenciadas, porque se ele for medicamento específico, é na Gerência Geral de Medicamentos, e se ele for suplemento, é na Gerência Geral de Alimentos, tá? Antes de ter a 2018 de suplemento, acontecia que os produtos à base de vitaminas ou minerais que tivessem uma quantidade até o limite da IDR, que é ingestão diária recomendada, era considerado um suplemento alimentar.
Se ele tivesse a quantidade de uma vitamina, por exemplo, acima da IDR, ele seria um medicamento. Era assim que era feita a classificação, tá? Agora, a classificação está em relação à indicação terapêutica. Só que essa lei de 2018, essa regulamentação dos suplementos alimentares, uma coisa bem importante que ela colocou foi limites e máximos e mínimos para cada componente de um suplemento alimentar. Então, vitamina A tem lá o mínimo que pode ter, porque se for menos do que uma minimamente precisa, né? Também não adianta, vai estar fazendo uma propaganda enganosa. Então, tem o mínimo que tem que conter um produto e tem o máximo também de todos os componentes que podem estar presentes em suplementos alimentares. Então, eles fizeram uma lista que a gente chama uma lista positiva, uma lista do que pode estar nos suplementos alimentares. E isso foi uma evolução muito grande, tá? E o que não tiver ali tem que peticionar na Anvisa como um medicamento novo, porque se não tem, né, nenhum registro no Brasil antecedente, ele vai ter que comprovar a segurança do uso daquele produto. Então, tá? E os fitoterápicos? Os fitoterápicos, como eu falei, em 2014 foi o ano que se agregou uma série de resoluções que estavam vindo desde 2004, então foram 10 anos de novas resoluções para melhorar a qualidade dos medicamentos fitoterápicos, tá? Hoje, um medicamento fitoterápico precisa os mesmos procedimentos clínicos dos medicamentos sintéticos, tá? Junto à Anvisa, incluindo teste clínico e de eficácia. Então, aquele teste clínico 1, 2, 3 e 4, eles precisam ser realizados para o medicamento fitoterápico. Vocês vejam que o medicamento fitoterápico está aqui, ó, ele é escrito no rótulo, medicamentos fitoterápico, e tem que ter a tarja que é venda sobre prescrição médica, tá? Agora eu vou mostrar outra classificação, tá? É o medicamento tradicional fitoterápico. Esse é aquele que a gente já tem uso definido, segurança definida, eficácia definida. Já está, por exemplo, há mais de 30 anos no mercado, com, com segurança comprovada, que não vai ter efeitos adversos graves, tá? Então, esse é o que se chama, segundo essa resolução, produto tradicional fitoterápico. Porque a matéria-prima usada para fazer esse medicamento já tem dados de uso seguro publicados na literatura, tá? E pode ser utilizado sem a vigilância de um médico. Então, eles são isentos de prescrição. E tem uma lista quais são os medicamentos e quais são os isentos de prescrição, tá? E nessa resolução aqui também se enquadra os chás medicinais, que são as drogas vegetais, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de cada um deles para vocês verem. Só que o meu exemplo já está atrasado, porque o Edera Helix ele estava na lista para ser transformado em MIP. Eu vi agora que tem esse slide aqui. E esse medicamento, à base do Edera Helix, né, ele já foi transformado num MIP, medicamento isento de prescrição. Tá? Então, não é um medicamento fitoterápico, ele é um medicamento agora tradicional fitoterápico, isento de prescrição. Então, eu vou dar outro exemplo. Ginkgo biloba, tá? Esse é venda só. O ginkgo biloba, 80 miligramas ou 40 miligramas, feito do EGB 761, que é aquele extrato padronizado, que na verdade o nome comercial dele, o mais conhecido, é o Tanacan, tá? Eu vou ter que tirar a Edera aqui. É um medicamento bastante prescrito, esse medicamento fitoterápico aqui, e ele estava na lista para análise da Anvisa para que ele fosse liberado de prescrição médica, e foi agora, nessa nova resolução que teve em fevereiro agora. Desculpem por estar desatualizado. Então, o tradicional fitoterápico é isso, o que já é usado há muitos anos
e que não tem problemas de segurança. Exemplo, alcachofra. E droga vegetal são os chás, né? Agora, tem aqueles medicamentos que é registro simplificado. Aqui está o ginkgo biloba, ó, essa é a sua prescrição médica. Tem uma instrução normativa que coloca aqueles medicamentos que também têm registro simplificado, tá? E tem uma listagem deles, por exemplo, o gel da Arnica montana, né? Feito da florzinha dela, tá? Ele é venda sem prescrição médica, ele tem que estar escrito ali. E nessa instrução normativa tem os dizeres que precisam estar escrito obrigatoriamente naquele produto. Por exemplo, a arnica não pode usar em ferimentos abertos. Então, tem essa listagem. E tem a listagem também daquelas espécies vegetais que não pode ser utilizada como um produto tradicional fitoterápico. Lista com restrições, no caso aqui que eu acabei de apresentar, a arnica, né? Que ela só pode ser usada para uso externo. E aqui também ela tem que estar escrito a não usar em ferimentos abertos. O óleo de rícino, que só pode ser utilizado o IFA, obtido exclusivamente das sementes da planta. Aqui exemplos de chás que foi vetados pela Anvisa por estar irregular, né? Tinha insetos, vivo ou morto, e no laudo da análise fiscal foi detectado, né? Então causou a proibição desse produto até que se resolva o problema. O chá de alcachofra, né? Ele não é autorizado pela legislação de alimentos para preparo de chá. E os homeopáticos, ele tem uma legislação específica. Eles são passíveis ou de notificar ou de registro. Eu não falei sobre isso aqui, ó, no fitoterápico. O medicamento, que é aquele tarjado sob prescrição médica, ele tem que ser feito ou pelo registro, tá? Se ele for um produto novo, ou o registro simplificado, se ele tiver lá naquela lista de medicamento fitoterápico com registro simplificado. Agora, o produto tradicional fitoterápico também, da mesma forma, pode ser feito com registro, mas ele pode ser só notificado. E o chá é só notificado. O que, que é isso, ser só notificado? Tá? Ser notificado quer dizer que tu vai comunicar à Anvisa que tu vai produzir esse medicamento, tá? E tu não precisa esperar que ela te emita um número de registro, tá? Porque é um medicamento somente notificado. E daí ali no medicamento ele vai estar escrito, tá? Medicamento notificado conforme resolução tal, 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 tá? Deixa eu ver se algum aqui aparece a. E quando ele tem notificação simplificada, também aparece aqui do lado, ó. Aqui, esse aqui aparece o registro no Ministério de Saúde. Esse também. Mas tem alguns que aparece assim, só de notificação simplificada dos dinamizados, tá? A notificação simplificada, ela tem um guia da Anvisa sobre esses medicamentos, quais deles são permitidos a notificação simplificada. Eles são medicamentos de baixo risco, tá? E por isso que eles podem ser simplesmente notificados, né? Tu começa a comercializar apenas notificando a Anvisa. Então, é aqueles produtos, ó, álcool 70, ácido salicílico, manteiga de cacau, tá aqui, ó. Colóide elástico, porque o colóide elástico ele é uma formulação farmacopeica, que está lá na farmacopeia brasileira, tá? O hidróxido de alumínio e magnésio, aqui, ó, inclusive esse aqui é genérico da EMS, ó, mas ele é isento de registro. E para finalizar, as medidas pós-registro. Então, a cada 5 anos é o registro, vai ter que renovar meio ano antes. Qualquer alteração
que tenha que ser feito na embalagem, tá? No processo de produção, no lote, a alteração de recipiente, tá? Então, tem uma resolução específica como que vai ser realizada essa alteração, tá? Que mais? Ó, aqui que eu falei antes, ó, que depois de decorrer o prazo de validade declarado, seja 2 anos, 3 anos, 5 anos, a empresa deve apresentar o estudo da estabilidade de longa duração. Então, para o registro, vai apresentar o estudo de estabilidade acelerado e depois o estudo de prateleira. Exemplos de inclusões, ó, ampliar o uso, ampliar uma nova uso, quer dizer, uma nova indicação terapêutica, né? Uma nova forma farmacêutica já aprovada, uma alteração da rota de síntese desse fármaco está sendo produzido de outra maneira, ou do local de fabricação, tá? E o pós-registro aqui, ó, tu pode pedir, a indústria pode pedir uma suspensão temporária da fabricação, tá? Que não vai implicar em cancelamento do registro, ela só vai suspender temporariamente a fabricação. Ou pode cancelar o registro. O cancelamento, ó, da apresentação do medicamento só pode ser implementado após análise e conclusão da Anvisa. Ele só poderá ser solicitado após a aprovação da suspensão temporária de fabricação. Então, primeiro se pede uma suspensão de fabricação e depois, passado um tempo, vai pedir o cancelamento do registro. Aqui, só para apresentar para vocês, esse Sistema Nacional que foi inserido em 2017 no Brasil, que usa esse código aqui, ó, de barra bidimensional, tá? Que é para melhorar o sistema de fiscalização em toda a cadeia logística, tá? Ainda não foi implementado em todos os medicamentos, né? Primeiro foi feito em algumas indústrias, em alguns medicamentos, tá? Para que seja rastreada toda a cadeia de produtos. Ele ficou em fase experimental e foi somente algumas indústrias que começaram para ver se consegue inserir esse novo sistema no Brasil, tá? Então ele está numa fase experimental. Esse identificador único do medicamento, com esse código de barra aqui bidimensional, a detentora do registro, então a indústria, né? Ela vai alimentar o banco de dados com os dados dela. A distribuidora, quando vender, vai colocar nesse sistema de notificação para quem ela vendeu. E o varejista, que seria lá a farmácia, também vai colocar a data que comprou, tá? Daquela nota fiscal e a nota da venda. Então, através desse sistema de código de barra bidimensional, poderia ver desde a saída da indústria o produto até a chegada ao consumidor final, tá? Mas ele não foi completamente implementado. Ó, então ele seria para isso. Os eventos ocorridos ao longo de toda a cadeia deverão ser transmitidos em tempo real ao detentor do registro e ao elo precedente da cadeia no momento que for registrado no banco de dados, tá? Então, os eventos aqui, ó. O recebimento, a entrega, a importação, finalização, tá? Mas, como eu disse, ainda está em fase experimental no Brasil. Produtos irregulares, se vocês quiserem pesquisar, tem no site da Anvisa, tá? A listagem de todos os produtos que estão irregulares no Brasil. Aqui está um pouquinho antiguinho, ó, que eu peguei esse aqui, uma de 2019, ó. Produto amitriptilina, da EMS, comunicado de recolhimento voluntário pela indústria, acontece isso, né? Em razão da presença de cartela de atanolol no cartucho de amitriptilina, tá? Então, teve um problema
que colocaram a cartela do etanol no cartucho de amitriptilina nesse lote, então foi recolhimento voluntário pela indústria. Aqui algumas irregularidades, ó, de medicamentos sem registro apreendidos. Operação conjunta, ó, da Polícia Civil recolheu cerca de 10 mil produtos que não tinham registro na Anvisa, tá? O estabelecimento comercial localizado na Asa Norte, lá de Brasília, a princípio era uma loja de produto de beleza, mas comercializava produtos de forma irregular, sem registro, tá?